Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Nosso Senhor a todos os que estão desse lado. Bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista de Águeda e, por enquanto, na versão em casa. Tudo preparado aí em casa para um tempo de estudo e meditação na Palavra de Deus? Tem consigo a sua Bíblia? Valorize este tempo. Esta é a quarta lição da série de estudos baseados na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nas lições anteriores vimos as orientações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo sobre a necessidade de admoestar certas pessoas que estavam a ensinar outra doutrina na igreja e possivelmente alguns destes procuravam ocupar lugares de liderança. Assim, diante de uma possível confusão em relação a quem deveria ocupar cargos de autoridade nas igrejas em Éfeso, o apóstolo Paulo centrou a sua atenção em dar orientação a Timóteo sobre as qualificações para todos os que servem ao Senhor na Igreja. A lição de hoje está baseada no capítulo 3 e tem como tema honrar a Deus no serviço. Iremos refletir que qualidades espera Deus encontrar naqueles que o servem. Mas antes de iniciarmos o estudo, proponho que pause o vídeo, tire um tempo de oração, agradeça ao nosso Deus pela sua palavra e peça ao Senhor que o oriente e lhe dê discernimento na compreensão das verdades expressas na sua palavra e ainda força para as experimentar na sua vida. Depois, leia todo o capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Até já! Agora queria convidá-lo a olhar para o versículo 1 do capítulo 3. Note que começa com a expressão "fiel é a palavra". Esta expressão é usada pelo apóstolo Paulo apenas nas cartas pastorais e é usada para anunciar uma doutrina fundamental, algo de extrema importância. Aqui o apóstolo Paulo declara que o episcopado é uma excelente obra. Mas o que é o episcopado? A raiz da palavra vem do verbo supervisionar e indica o ofício do episcopos, palavra que designa bispo, que significa supervisor. A palavra bispo era utilizada para alguém que superintendia um negócio ou uma obra. Assim, o episcopado refere-se ao ofício exercido pelo bispo. Note que em todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundava, ele deixava homens responsáveis por liderar e supervisionar a comunidade recém-formada. Estes homens eram chamados de bispos, presbíteros ou pastores. Podemos ver isso claramente em Atos 20. Vejamos o versículo 17. Aqui vemos quando Paulo está na última viagem para Jerusalém, ele faz uma paragem em Mileto e de lá manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Mas se reparar no versículo 28 do mesmo capítulo, quando o apóstolo Paulo se dirige ao grupo de presbíteros, diz: "Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue." O que quer dizer que o apóstolo Paulo fala precisamente com o mesmo grupo de homens, primeiro como presbíteros, que significa anciãos, e em segundo lugar como bispos, que deveriam pastorear e por isso também podem ser chamados de pastores. Podemos tirar esta mesma conclusão das palavras do apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versos 1 e 2. Ou seja, resumindo, presbíteros ou anciãos descreve o líder da igreja tal como ele era no seu caráter. Eram homens anciãos, maduros e membros respeitados da comunidade. Por outro lado, a palavra episcopos ou bispos descreve a sua função, que era a de fiscalizar e agir como superintendente da vida da igreja. A primeira palavra descreve o homem e a segunda a sua função. E também podem ser chamados pastores porque é a maneira como vão desempenhar a sua missão, como um pastor cuida das suas ovelhas. Note que, segundo o Novo Testamento, as três designações indicam a mesma pessoa e a mesma função. Voltemos novamente para o versículo 1. O apóstolo Paulo declara que o exercício do ministério pastoral na Igreja de Jesus Cristo é uma função excelente, incomparável, é uma função nobre, pois, como lemos em Atos 20, 28, consiste em pastorear a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui vemos também que não era errado alguém desejar ocupar posição de liderança na Igreja. Mas, por ser esta uma obra tão nobre e excelente, o apóstolo Paulo reforça as qualidades pessoais daqueles que serviriam neste cargo. Ao centrar-se nas qualidades pessoais, em vez de frisar os seus deveres,
indica a sua preocupação de que pessoas certas ocupassem tais cargos. Portanto, neste capítulo dos versículos 1 a 7, vamos encontrar as indicações do apóstolo Paulo relativas às qualificações dos bispos, presbíteros ou pastores, que, como já vimos, representam a mesma função. Mas por que é que devemos estudar sobre a qualificação dos líderes? Pense um pouco. A resposta mais óbvia é porque a palavra de Deus fala sobre este assunto. Mas não devemos esquecer que o plano de Deus é que cada igreja local eleja líderes qualificados. Assim, aqui encontramos a forma de Deus orientar a igreja para que ela reconheça ou não uma pessoa como líder. Mas sobretudo porque a maior parte destas qualificações exigidas aos que ocupam uma posição específica de liderança, todos nós devemos buscar, independentemente do desejo ou possibilidade de ser líder. Já no versículo 2 vemos que este inicia com a expressão "é necessário". O uso desta expressão enfatiza de modo inequívoco que é absolutamente necessário os líderes da Igreja terem estas qualificações. Não é apenas uma sugestão para a escolha de líderes, mas são qualificações absolutamente necessárias. A primeira qualificação é que o bispo ou o pastor seja irrepreensível. A palavra irrepreensível no grego utiliza-se para referir-se a uma posição que não está exposta ao ataque, a uma vida que não está exposta à censura, a uma arte ou técnica que é tão perfeita que não se pode encontrar falhas. Isto não significa que a pessoa seja perfeita, sem defeitos nem pecado, uma vez que nenhum cristão poderia satisfazer esse padrão, mas indica sim que ninguém teria uma acusação de pecado recorrente para lançar sobre o servo. Veja bem, uma coisa é cair num determinado pecado ocasionalmente, outra é ser conhecido por alguém que passa o tempo todo a cair nesse pecado. Ou seja, irrepreensível refere-se a alguém que não é conhecido por algum defeito, vício moral ou espiritual. Este é o requisito primordial. O restante das qualidades que são referidas de seguida dão mais detalhe sobre o que significa ser irrepreensível. Assim, primeiro, deverá ser irrepreensível no seu casamento. Veja versículo 2. Esposo de uma só mulher. Significa que não deveria viver em poligamia ou adultério, mas que deve ser um exemplo de marido, no amor, na fidelidade à sua esposa, assim como na pureza sexual. Segundo, deverá ser irrepreensível no seu caráter. Veja ainda no versículo 2. Temperante, ou seja, moderado e não precipitado. Sóbrio, sensato ou prudente, modesto, equilibrado, respeitável, não exibido. Terceiro, deverá ser irrepreensível no seu relacionamento com outras pessoas. Aqui vemos que deveria ser hospitaleiro, significa que recebe bem os estrangeiros ou estranhos, que é acolhedor. Apto para ensinar, este requisito é para todos, mas de diferentes formas. Para o pastor, a pregação e o ensino da palavra é um dever, mas todos nós devemos ter conhecimento bíblico para partilhar a doutrina de Cristo e discipular um novo cristão. Não dado ao vinho, ou não apegado ao vinho noutras traduções. Isto significa que não deveria ser viciado em vinho. O servo que deseja ser fiel ao Senhor deve encher-se do Espírito Santo e não de vinho ou outra bebida alcoólica que venha a tirar-lhe a lucidez e assim possa dar mau testemunho. Não violento, a palavra grega significa desinclinado para a luta, reagir a situações difíceis com calma e amabilidade. Cordato, que significa cordial, amável, também pode ser visto como uma pessoa simpática, atenciosa, gentil, afável e pronto a perdoar falhas e que não guarda rancores. Inimigo de contendas, ou seja, pacífico. Quarto, deverá ser irrepreensível em relação ao dinheiro. Aqui vemos não avarento ou não ganancioso. Esta proibição significa não amante do dinheiro. Quinto, deverá ser irrepreensível em relação à sua família. Nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo expõe as qualidades do servo com relação ao relacionamento familiar. Antes de servir na igreja, todos nós devemos exercer o nosso ministério diário na nossa família, como bom marido, boa esposa ou bons filhos, seguindo as orientações que Deus deu a cada um.
Lembremo-nos que cabe à Igreja apoiar e ajudar os seus líderes, mas em especial o pastor, para que se sinta encorajado a prosseguir na missão que recebeu do Senhor. É bom que se diga que o pastor e a sua família estão sujeitos aos mesmos deslizes de que qualquer outra família, apenas estão mais expostos e por isso são carentes das orações e da compreensão de todos. Gostaria de propor que faça pausa no vídeo, tire um tempo de oração pelo nosso pastor e a sua esposa. Agradeça ao Senhor pela sua vida e o seu ministério. Peça ao Senhor que lhe conceda forças para enfrentar as demandas do ministério pastoral, lhe conceda equilíbrio emocional diante das lutas e batalhas travadas no ministério. Peça ao Todo-Poderoso que lhe conceda sabedoria para conduzir a Igreja nos caminhos do Senhor. Os versículos 6 e 7 encerram as exigências impostas sobre os ministros do Evangelho, neste caso exclusivos para quem pretende servir como pastor. Todos nós estamos no caminho da santificação, mas para exercer a liderança, o candidato não pode ser neófito, que a tradução literal é recém-plantado, ou seja, o candidato a pastor não deve ser um cristão novo, recentemente convertido. A palavra de Deus exige que o candidato seja um homem maduro. A palavra ensoberbecendo-se prevê a situação delicada em que se pode colocar um líder se for um novo convertido. A soberba é considerada como a condenação do diabo, mas como está declarado no versículo 7, o candidato a pastor deve ter também uma boa reputação na comunidade. Note que as pessoas em volta observam o procedimento dos cristãos, principalmente de seus líderes. Portanto, aquele que almeja ser líder deve ser bem visto pelas pessoas. Isto aplica-se a questões morais, fidelidade conjugal, cuidar bem dos filhos, ser educado, e a questões éticas, fiel em todos os seus compromissos financeiros, bom vizinho, honesto, honra a sua palavra. Novamente vemos que neste versículo Satanás é citado. Se no versículo anterior Paulo se referia ao juízo igual ao que Satanás recebeu, aqui o apóstolo mostra o diabo em atividade, armando ciladas com o intuito de destruir a integridade e credibilidade do pastor. Já nos versos seguintes, de 8 a 13, o apóstolo Paulo refere-se às qualificações para os diáconos. A palavra diácono é uma transliteração para o português de uma palavra grega que está associada ao verbo servir. Assim, o termo significa alguém que serve ou ministra. Na igreja eram chamados diáconos as pessoas da igreja que eram separadas para servir. Muitos estudiosos da Bíblia apontam para Atos 6, de 1 a 7, como o relato da origem do diaconato na igreja. Veja que em Atos 6, no versículo 3, os 7 homens que foram separados para servir na igreja primitiva de Jerusalém deveriam ter boa reputação e serem cheios do Espírito e de sabedoria. O apóstolo Paulo manteve a mesma estrutura administrativa nas igrejas que iniciou em razão de suas viagens missionárias. Os pastores foram designados para liderar a igreja e os diáconos estabelecidos como seus auxiliares diretos no serviço aos santos. Note que o versículo 8 começa com a expressão da mesma sorte. Ou seja, o diácono, assim como o bispo, precisava de dar provas de um comportamento cristão e de uma confiança sólida na fé cristã. Muitas das qualidades aqui descritas para a função de diácono são as mesmas para o pastor, bispo ou presbítero, como pode verificar na tabela. Destaco a referência a conservando o mistério da fé com a consciência limpa, no versículo 9. Aqui o apóstolo Paulo refere-se ao Evangelho, isto é, a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo, como o mistério da fé. O diácono deve ser alguém que tem uma consciência limpa com respeito ao Evangelho, ou seja, um servo fiel de acordo com a palavra de Cristo. No versículo 11, o apóstolo Paulo fala para as mulheres. E aqui existem várias interpretações para a identificação das mulheres a que o apóstolo se refere. As principais interpretações são: primeiro, poderiam ser as esposas de diáconos ou as mulheres que exerciam a função de diácono, ou seja, diaconisas. Em qualquer dos casos, era requerido que as mulheres que serviam na igreja fossem igualmente dignas, não caluniadoras, ou seja, evitar conversas maldizentes sobre os outros, mas sóbrias ou temperantes, e confiáveis, ou seja, fiéis em tudo.
De seguida, o apóstolo Paulo conclui esta secção com uma promessa encorajadora. Aqueles que servem bem como diáconos alcançam para si mesmos justa preeminência, ou seja, o bom serviço do diácono resulta em confiança e respeito dos outros e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo, ou seja, que o seu serviço tem efeitos positivos no seu crescimento e maturidade espiritual. Mas não somente dos diáconos e pastores, mas de todos os cristãos que amam a Deus e por isso obedecem ao Senhor Jesus, é requerido esse mesmo caráter. Note que o caráter do cristão é a expressão da verdade que anuncia. O caráter do crente é uma forma segura de testemunho e atração dos não salvos a Jesus Cristo. Em Mateus 5,16 podemos ler: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gostaria de propor que meditasse e refletisse um pouco em todas estas qualificações que se esperam dos servos de Deus. Note que aqui não se pede perfeição, mas crescimento e maturidade em todas estas áreas. Com humildade, reflita na sua vida, no seu caráter e pergunte: eu posso ser repreendido em alguma destas coisas? No meu casamento, na minha família, no meu caráter, na minha maneira de lidar com o dinheiro, na maneira como me relaciono com as pessoas? Que o nosso Deus sonde os nossos corações e nos conceda capacitação pelo Espírito Santo para vivermos de forma piedosa, tendo como objetivo sermos servos e cristãos aprovados diante de Cristo. Na secção final, o apóstolo Paulo refere que a Igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade, ou seja, a Igreja é que sustenta, dá estabilidade e permanência à verdade do Evangelho. A intenção do apóstolo Paulo era enfatizar, em contraste com os falsos mestres, que a verdade do Evangelho é encontrada e sustentada por meio da Igreja de Deus. Note que comportamento impróprio e desordem na igreja local enfraquecem a sustentação da verdade de Deus no mundo. Por isso devemos ser zelosos no serviço que prestamos ao nosso Deus nas nossas comunidades. O apóstolo Paulo termina este assunto com um poema ou hino cantado, referindo-se de forma poética à obra redentora de Jesus Cristo, que foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido na glória, nos céus. Gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, do verso 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Procure envolver-se na vida da Igreja. Ofereça seus dons, suas capacidades e seu tempo para o bem de todos. Você pode servir a Igreja. Que o nosso Deus nos abençoe. O título da lição da próxima semana será A Apostasia do Fim. O texto base é o capítulo 4. Iremos refletir de como podemos manter firmes o compromisso com a fé em Jesus em tempos difíceis. Obrigada por estar desse lado. Que o nosso Deus lhe conceda uma boa semana, o abençoe e o proteja. Até para a semana.